Amém, bom dia. Bom dia a todos. O Senhor abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Esse microfone aqui é bom, gente, mas ele é igual aqueles cavalos que não amansou ainda. Deixa o irmão André tentar acertar ele lá. Enquanto isso, querido, abra sua Bíblia comigo, no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 12, 13. Para que nós possamos, em nome de Jesus, meditar na palavra do Senhor. Nós estamos aí com o tema Implantando a Cultura do Reino de Deus. E nesse mês especificamente, implantando a cultura do Reino de Deus com um objetivo claro e específico. Qual é? Para a conquista da nação brasileira. Existe uma nação a ser conquistada. A nossa nação precisa do Senhor. Eu acredito que você não precisa nem ser crente para chegar a essa conclusão. Que nós precisamos lutar pela conquista da nação brasileira. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, ela vai justamente nesse sentido. Por quê? Porque existe um pressuposto básico para qualquer conquista. E qual é esse pressuposto? Que antes nós sejamos conquistados. Não tem como nós conquistarmos nada sem antes sermos conquistados. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim, não tem como você conquistar algo que antes você não tenha sido conquistado por ele. Quem diz isso são os namorados. Então, às vezes, nós oramos, se apaixona. Vou mudar, André, esquece isso aqui, vamos no outro ali, ó. Traz aí para mim, Cleiton. Deixa esse aqui, aí. Vamos nesse aqui que está melhor. Ô, glória, aí, ó. Então, queridos, não tem como você projetar uma conquista sem antes você ser conquistado por ela. Parece algo meio difícil de assimilar. Mas isso é muito importante. Do contrário, você não faria projetos antes de construir uma casa. Quantos aqui, como eu, já passaram pela construção de uma casa? Ou de qualquer outro tipo de imóvel? Então nós temos aqui, por exemplo, o Osmar, que é um construtor. Um excelente construtor, viu, irmão? Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que o Osmar, todas as vezes que vai empreender uma obra, ele deve questionar lá o contratante dele. Cadê o projeto? Então, quando nós empreendemos a construir algo, primeiro nós precisamos ser conquistados pelo projeto. E se você já teve a experiência de passar pela construção, pela reforma da sua casa ou de outra pessoa, você vai notar que geralmente aquela pessoa é apaixonada por aquele projeto. Ela sonha, ela idealiza aquela situação, aquela circunstância de tal forma que aquilo venha se materializar através de tijolos, vigas, concretos, ferro, areia, cimento, enfim. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos ser primeiramente conquistados para depois conquistar, nós vamos entender que muita coisa começa a fazer sentido na nossa vida. E esse trecho que nós vamos explorar aqui, o pessoal vai colocar a apresentação para nós, né, aqui da escritura onde nós vamos trabalhar, conta uma história, e até o pastor Carlos trouxe uma ministração sobre essa alguns anos atrás, e ela ficou muito gravada no meu coração. Então gostaria de ler com os irmãos aqui, 1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 1, diz que Saul tinha 30 anos de idade, estou na Nova Versão Internacional, quando começou a reinar. E ele reinou sobre Israel 42
anos. Bastante tempo. Verso 2 diz que Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com eles em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre quem? Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Verso 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Gente, era um exército extremamente numeroso e poderoso. O exército filisteu contava com equipamentos de guerra moderníssimos. Verso 6, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, o que eles fizeram? Eles se esconderam em cavernas e buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Amém, queridos? Vou contextualizar bem rapidamente aqui, porque o tempo não nos permite ler toda a história, mas a Bíblia diz que Israel tinha como rei o próprio Deus. Olha que privilégio. E de repente aquele povo vira para o profeta Samuel e fala assim: olha, a gente quer ser igual a Argentina. A gente quer ter um rei igual a eles. Samuel se entristece, mas ele consulta o Senhor fala para Samuel, fala: olha, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, mas se eles querem um rei, eu vou providenciar um para vocês. E a Bíblia diz que esse camarada chamado Saul se levanta, e ele tinha algumas características. Diz a Bíblia, pastor Horácio, que esse Saul, ele devia ser um cara muito bonitão, porque ele era alto, né? Diz a Bíblia que ele era de estatura alta, ele se destacava. Eu imagino assim que ele seria tipo Cláudio. Levanta aí, Claudão. Eu tenho liberdade para você, por isso que olha lá. Gente, um cara alto, bonito, forte. Você tem que ser amigo desse homem, porque... E graças a Deus eu sou amigo dele, porque... Imagina só esse camarada vindo para cima de mim, que não tem força física quase que nenhuma. Mas a Bíblia diz que Saul era um cara que tinha um porte de rei, digamos assim. Mas talvez não estava preparado à altura para o cargo. Ele começa a fazer um punhado de lambança, né? Desde o início ele começa a fazer um punhado de coisa errada. Ele mexe, ele vai lá, conquista uma cidade. Aquilo atiça o exército filisteu, né? Jonatas vem depois e continua naquele embate. E no final das contas, querido, foi a mesma coisa que mexer com um vespeiro. Porque o exército filisteu, a Filisteia ficava ali onde é mais ou menos hoje a região da faixa de Gaza. E se você for estudar a história, você vai ver que nada é gratuito hoje em dia, viu, querido? Tudo tem um contexto histórico e é importante a gente conhecer. Mas aqui, na região onde essa batalha estava prestes a acontecer, era a região de Micmasa, fica ao norte de Jerusalém. Então o exército filisteu já havia contornado pelo litoral e já estava atacando Israel pelo norte, justamente nas terras de Benjamim, que era a tribo da qual o rei havia sido levantado. Então era uma luta caseira de Saul e de sua família. Mas de repente, eles até venceram o primeiro combate, mas olha que eles avistaram os montes de Micmas, é uma região muito alta, uma região militarmente muito estratégica. Eles notam um exército extremamente poderoso e mortal.
E a reação de Israel diante daquele inimigo que estava prestes a atacar aquele povo não era diferente de que um medo extremo. A Bíblia diz que os soldados se esconderam nas cavernas. Gente do céu, o que vai sobrar de um país cujo exército se esconde em cavernas? Terrível a situação. E por quê? Nós não vamos ler aqui, a situação não permite, mas o exército de Israel, que estava ali, na verdade, sendo constituído ainda naquela época, Israel como nação sobre a liderança de um rei, quando eles pediram um rei, era justamente para essa hora, falando, não, precisamos de um rei que vá à frente das nossas guerras. Mas quando Israel se depara com aquele exército extremamente numeroso, eles se sentem incompetentes, incapazes de levar aquela batalha à frente. E por duas razões. O exército era numericamente inferior e militarmente inferior. Se você depois ler o texto, você vai observar que o exército de Israel não tinha sequer espadas, nem lanças. Tem um versículo aqui, ó, versículo 22 do mesmo capítulo 13, diz que no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos. Então, exceto o próprio Saul e o filho dele. Então, no exército, gente, o único que tinha arma era o rei e o filho dele. O resto só tinha pedra na mão. Olha que situação terrível. Certa vez eu assisti um filme, eu tentei recordar o nome dele, mas eu não me lembrei. E esse filme é sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele registra o fronte da guerra na Rússia. E eles começam a recrutar porque Hitler avançava sobre o território russo. E o exército russo se organiza, recruta homens. E o ator desse filme, ele é recrutado para participar daquela guerra. Ele vai entrar naquele trem e ele pergunta assim, cadê a arma? Ele fala assim, não tem para todo mundo. Aí deu apenas 4 balas para o camarada, uma meia dúzia de balas. Ele estendeu a mão assim, colocou algumas balas, falou assim, ó, se o da frente morrer, você pega a arma e vai. Imagina você indo para uma guerra sem armas nenhumas, sem o aparato mínimo necessário para enfrentar aquele inimigo que está à porta. Isso é terrível, querido. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós enfrentamos lutas, circunstâncias, guerras, verdadeiras batalhas no nosso dia a dia, e nós nos sentimos absolutamente incompetentes, porque nós reconhecemos no nosso inimigo um poder muito maior do que nós temos. E a nossa reação imediata, muitas vezes, é nos esconder nas cavernas. Mas um homem pensou diferente. Diga assim, um homem pensou diferente. Quem é esse homem? Jonatas. No capítulo 14, a partir do verso 1, diz que certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Que rei é esse, gente? Que o pau está quebrando e o camarada está sentado debaixo de um pé de manga, se fosse aqui em Minas Gerais, né? Mas ele estava sentado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam 6 Isaías, que levavam o colete sacerdotal. Aí lá no final do versículo assim, ninguém sabia que Jonatas havia saído, em cada lado do desfiladeiro, que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu. Havia um penhasco íngreme, um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. Ou seja, era um lugar muito estratégico, onde estava estabelecido. E Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Eu fico imaginando o escudeiro escutando isso. Vamos lá. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Nada pode impedir o Senhor
de conquistar, de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Lá no verso 7, disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiverdes em mente, e eu irei contigo. Verso 8, Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Que plano suicida, gente. Se nos disserem, espere aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos, e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós, de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Verso 11, então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão subindo dos buracos onde estavam escondidos, e gritaram para Jonatas, seu escudeiro: subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Verso 13, Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, numa pequena área de terra. Eu trouxe aqui uma foto daquele lugar, tem como você colocar aí, Luiz? Eu pesquisei, onde é exatamente esse lugar que está descrito aqui na Escritura. Assisti até alguns vídeos. O lugar é muito alto. Pode passar, Luiz. Aí, esse aí. O lugar é muito alto e tem uma espécie de cânion em volta daquele monte, que torna o acesso dificílimo, para não dizer impossível. Gente, o negócio é praticamente 90 graus. Então, Jonatas e o escudeiro dele, sozinhos, diante de um exército de milhares de pessoas, não conseguiram nem contar, resolveram comparar com a areia para facilitar. O cara vai, vamos entrar lá no acampamento dos incircuncisos. E por que isso, querido? Por que Saul estava sentado debaixo de uma mangueira, com sombra e água fresca, e o filho dele resolve empreender uma batalha contra um exército inteiro sozinho? Porque Jonatas já havia sido conquistado pelo sonho. Nós vamos lá, porque é importante para a nossa nação vencer esses incircuncisos. O nosso exército está escondido, temeroso, borrando as calças, com o perdão da expressão. Mas nós vamos nos levantar em nome do Senhor. Nós vamos escalar aquela cordilheira, nós vamos escalar aquele lugar. E quem sabe o Senhor nos dará a vitória. E ele olha para o escudeiro e fala assim: se você quiser ficar, é agora. Não, onde você for, eu vou também. Meu irmão, quando nós somos conquistados pela conquista, parece uma redundância, um pleonasmo, mas foi a forma como eu encontrei de tentar explicar para vocês. Quando nós somos conquistados pelo sonho, quando nós somos conquistados pelo projeto, quando nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, não existem impossíveis. Nós vamos nos levantar, nós vamos escalar esse desfiladeiro, e o Senhor vai entregar o inimigo nas nossas mãos. Fez toda a diferença, querido. Fez toda a diferença. Então, o vídeo que eu assisti, assim, a pessoa tenta fazer mais ou menos lá o mesmo caminho. É extremamente perigoso, porque ele tinha que descer um desfiladeiro, depois subir o outro. Então, assim, o camarada lá ficou até com medo. Falou: gente, eu estou com medo de cair aqui, desbancar lá embaixo. Porque é muito perigoso, é rochoso, é pedregoso, escorrega, aquelas pedras são soltas. Mas aqueles dois homens foram movidos por uma coragem, por uma fé inabalável, de que o Senhor entregaria a conquista nas mãos deles. E o que eu vejo que o Senhor quer entregar nas mãos da igreja nesses dias,
é coragem, fé inabalável. Nós ligamos a televisão e nós concluímos com os nossos olhos pequenos de fé: meu Deus, isso é impossível de ser vencido. Esse país está uma desordem. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que Jonatas foi engatinhando por aquele desfiladeiro, querido. E eu acredito assim que se o Cláudio era um espelho de Saul, o Jonatas devia ser tipo o Cleidson aqui, ó. Esse cara tem uma força, irmão, impressionante. Você precisava de um cara bom de serviço, esse camarada aqui, ó. E se fosse o Cleidson, você conseguiria ter escalado aquele monte lá, pelo que eu vi das imagens, né? Mas a Bíblia diz que aquele cara se esforça, porque ele está com sangue nos olhos, ele está transpirando fé. Nós vamos subir e nós vamos vencer. E ele vai engatinhando com aquele escudeiro. E os filisteus os avistam, falam assim: vem cá, nós vamos dar um couro em vocês, então vem também. E eles começam a empreender aquela luta corporal, um a um, e a Bíblia diz que Jonatas vai derrubando os inimigos, o escudeiro vai matando os inimigos. Mas diante de pouco tempo, o que resta são 20 homens mortos. O que seria isso diante de todo um exército? Sabe, queridos, o Senhor, sabe o que o Senhor precisa para efetivar a conquista do nosso país? De homens e de mulheres que se levantam, que não se conformam com os noticiários, que não se limitam no que os nossos olhos horizontais enxergam, mas que olham para o Deus Todo-Poderoso e falam assim: nós vamos entrar e nós vamos conquistar. Sabe, mãe, de repente você vê a batalha que você está enfrentando com seu filho, como essa irmã que pediu essa oração aqui, e você não acha como vencer essa batalha. Sabe, irmão, de repente o seu negócio está mal das pernas, você está com um problema de fluxo de caixa, você está endividado, você vê o tamanho do exército de boletos em cima da sua mesa, e você fala assim: como que eu vou vencer isso? Você faz um exame médico, você faz um exame de ressonância, uma tomografia, uma notícia péssima se estabelece ali naquele laudo médico, e nós falamos assim: e agora? O que vai ser da minha vida? Mas existe um Deus Todo-Poderoso, que não se limita nas nossas circunstâncias temporais, nem na ausência de recursos logísticos. A Bíblia diz, queridos, que os filisteus controlavam os ferreiros da época. Se você quisesse ter armas, você teria que negociar com aquele povo. E eles tinham um suprassumo do poderio militar. Mas Israel tinha Jonatas, que já havia sido conquistado pela conquista. Nós vamos subir e nós vamos debelar essa guerra. Nós vamos vencer esses incircuncisos. Sabe, irmão, e eu quero trazer uma palavra de fé para o seu coração. De repente você está sucumbindo diante das dificuldades, das circunstâncias que se avizinham na sua vida, na sua casa, na sua família. De repente você está desanimado com tudo que está acontecendo nesse país, e muitas vezes é desanimador mesmo, mas nós precisamos adotar uma postura diferente. Existe uma nação para ser conquistada. Não sei se você sabe, querido, eu estava estudando isso aqui, em 1917, ontem, em termos históricos, o exército do Império Britânico conquistou Jerusalém das mãos do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano sucedeu o Império Bizantino, e já haviam 700 anos que aquela região estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. E numa das batalhas, eu anotei o nome do general aqui, deixa eu só pegar minha cola aqui que eu não guardei. General Edmund Allenby. Desculpa a pronúncia, às vezes não foi a melhor. A Bíblia diz que este homem comandou um exército. E ele enfrentou
um destacamento do exército turco-otomano em Mikmas, na mesma região. E diz a história, o texto que eu estudei, que esse general, ele lia a Bíblia todos os dias. Ele conhecia a estratégia que Jonatas usou. E ele usou a mesma estratégia para destruir o território inimigo, o exército inimigo que se estava estabelecido ali. Em 1917, o Império Britânico conquista Jerusalém. E foi uma vitória extraordinária para a época, querido. E o que aconteceu aqui, ó, lá no versículo 15, do mesmo capítulo 14, não precisa projetar não, pode deixar que eu leio aqui. O que aconteceu quando Jonatas subiu? Depois que eles conseguiram ali destruir aqueles soldados, a Bíblia nos ensina que então, verso 15, caiu terror sobre todo o exército, tanto os que estavam no acampamento e no campo, como os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando. Oh, glória a Deus! Correndo em todas as direções. Então Saul, finalmente o homem acordou. Disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Aí Saul vem, faz uma outra besteira aqui, enfim. Mas o fato é que, vou pegar aqui o versículo certo, versículo 22, quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim, verso 23, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Ave. Então, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, algo que parecia improvável. Porque um homem, conquistado pelo sonho, pela visão, ousou confiar num Deus Todo-Poderoso. Isso é tremendo, querido. Séculos depois, um general do Império Britânico, sabedor da história, utiliza a mesma estratégia e alcança vitória diante do inimigo. Isso é essencial, querido. Como que nós vamos conquistar a nação brasileira se nós não fomos conquistados por Cristo? Se esse sonho não arde no nosso coração, se isso não está latente nas nossas vidas. Às vezes você fica pensando, para que eu vou na marcha para Jesus daqui uns dias? Para que eu vou me expor ao público? Para que eu vou ficar ali no sol quente, caminhando? Às vezes para você não faz sentido, querido, porque você ainda não foi conquistado pelo sonho. Mas fará toda a diferença se nós conseguirmos reunir um exército que marche pelas ruas de Araguari e declare: Araguari é do Senhor Jesus. Araguari é do Senhor Jesus. Nós entraremos no terreno do inimigo e fincaremos a nossa bandeira lá, porque essa terra é nossa. Nós não abrimos mão dela. Nós podemos até estar em menor número do que o exército do mundo, mas nós entraremos e triunfaremos, porque o Senhor está conosco. Isso fará toda a diferença, querido. Sangue nos olhos. Amanhã é segunda-feira. Amém. Sangue nos olhos. O Osmar vai olhar para uma pilha de tijolo. Sangue nos olhos. Ele não vê uma pilha de tijolo, ele vê uma casa construída. Você vai chegar lá no seu comércio, no seu restaurante, na sua loja. Sangue nos olhos. O Senhor vai me dar vitória hoje.
está ruim, o comércio está fraco, meu Deus, que crise terrível. Eu entrarei e o Senhor triunfará comigo. Irmãos, como que nós iremos conquistar? Como que nós iremos fazer sem antes sermos conquistados? É impossível. E para ilustrar bem a história, eu trouxe para nós aqui, ó, próximo por favor, Luiz. Não, pode passar, esse aí eu até já citei, né, o próximo. A história da conquista do Monte Castelo. Quantos conhecem essa história? Quem é militar aí, quem já serviu, vai conhecer a história do Monte Castelo. E eu trouxe a história do Monte Castelo porque ela é bem semelhante à batalha que Jonatas enfrentou. O que é a batalha do Monte Castelo? Depois você pode pesquisar se você tiver curiosidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, forças brasileiras foram enviadas para lutar no fronte de combate. Força Expedicionária Brasileira. Então, o nosso exército reuniu gente do Brasil inteiro para lutar num território estrangeiro. E mais ou menos perto de 30 mil soldados nossos foram destacados para essa batalha. Eles entraram em navios, foram para a Europa, especialmente na Itália, que lutava contra o remanescente do nazismo. E a história nos conta que o exército nazista, o exército de Hitler, havia se estabelecido sobre aquele monte, chamado Monte Castelo, fica ao norte da Itália. E aquele lugar era militarmente estratégico. Por quê? Ele era muito alto. É até hoje, esse monte está lá até hoje. É um lugar muito alto. E para quem entende um pouco de guerra, de batalha, sabe que se você está posicionado num lugar geograficamente superior, você tem uma vantagem tremenda. Primeiro porque você avista todo o terreno ao redor, você consegue identificar quando o inimigo está chegando. E Roma já havia sido reconquistada, mas ainda o exército nazista resistia ao norte. E era importantíssimo que aquele monte fosse conquistado. E ele já estava sob cerco, já havia mais de 4 meses. Até que no dia 21 de fevereiro de 1945, irmãos nossos, tropas brasileiras, soldados nossos, conquistaram aquilo lá. E eu trouxe aqui um vídeo, que eu tinha visto há alguns anos atrás, às vezes você até já viu esse vídeo. Numa palestra, não sei se é um pastor, se é uma palestra, mas ele conta uma história muito interessante sobre esse momento. Eu gostaria de convidar os irmãos a assistir esse vídeo, ele dura 7 minutos. Mas é importante para a gente já ter a conclusão aqui da ministração. O Luiz vai colocar esse vídeo para nós. Vê aí, Luiz, dá certo. Quando a gente foi para a guerra, nós fomos designados aí para a Itália, para os Alpes italianos. Um frio de matar. Frio mesmo. E de matar mesmo, não é uma expressão. E quando o Brasil foi para a guerra, eles foram para tomar como missão inicial um monte chamado Monte Castelo, onde tinha uma base nazista. Os soviéticos começaram a dominar Hitler e ganhar das forças nazistas de leste para oeste. Os americanos e os aliados vieram de oeste para o sul, de oeste para leste, mas de sul para norte travou, porque quando começou a tomar-se a Itália, aquele monte era impossível. Primeiro porque os nazistas estavam num monte onde, do ponto onde eles estavam, eles viam tudo, e quem estava subindo não via nada. Se subir de dia, você fica um alvo muito visível. Se subir de noite, não precisa de nazista. O frio te mata, porque tem que subir rastejando. E conforme a noite vai caindo, a temperatura vai junto. E tem que subir de noite. Ou seja, você tem que começar a subir às 6 da noite, e à meia-noite já tem que ter resolvido o problema. Se isso não acontecer, você vai morrer congelado. As tropas brasileiras chegaram e fizeram uma primeira tentativa. E foram detonados.
A segunda, mesma coisa. Terceira, mesma coisa. A quarta também. Na quinta tentativa, o general de exército do Brasil falou: nós vamos subir todo mundo, e puxou todos os pelotões e batalhões que estavam espalhados pela Europa para fazer a mesma coisa. Todo mundo sabia que aquilo era a coisa mais insana do mundo, porque se fosse derrotado não tinha mais exército. Mas eles foram. Os americanos tinham tentado fazer e tinham tomado um couro lá. Os ingleses também. Os franceses já tinham apanhado um bom tempo. E era uma ideia, né? Já que vai morrer, vai brazuca, né? E a galera começou a subir. Só que tinha que subir à noite. Quando chegou à meia-noite, aquilo estava tão dramático. Porque há uma frase sobre esse dia e todos os outros dias que eles dizem assim, ó: se você ouviu o tiro, é porque não pegou em você. Porque a bala vem mais rápido que o som. Tiro se sente, depois se ouve. Então os caras estavam subindo, cotovelo no chão, ele escutava o grito do companheiro e depois o barulho do tiro. E era subindo e alguém ficando, subindo e alguém ficando, subindo e a hipotermia começando. Quando deu meia-noite, eles já tinham perdido tanta gente que aquilo já tinha se tornado uma missão suicida. Porque se voltar, iam tomar tiro nas costas. E se continuar, iam tomar tiro no peito. Fim de conversa. Naquele momento, eles começaram a conversar entre eles. Todo mundo vestido de verde, todo mundo com as insígnias, e lutando por um negócio que na cabeça deles não fazia nem sentido, e uma boa parte deles nem sabia por que estava lá. Mas nessa conversa eles falaram assim: cara, nós viemos juntos, navegamos juntos, mas não sei quem é você. Quem é você? De onde você veio? E aí ele falou assim: olha, eu sou da Bahia. Ah, eu nunca fui para a Bahia. A Bahia é legal, cara. E você? Eu sou gaúcho. E você? Eu sou de São Paulo. Lá não tem tanta praia legal assim, mas é melhor que o Rio Grande do Sul. Brincadeira. Não, você não é gaúcha, né? Tem gente que é gaúcha. E você é de onde? E ali começou a surgir uma conversa que virou uma música. Porque a música começa assim, ó: você sabe de onde eu venho? E alguém responde: venho do Morro do Engenho. E alguém que era do Mato Grosso, ou talvez de Amazonas, do Pará, fala da selva. E outro falava do cafezal, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. E outro continuava: venho das praias sedosas, por favor, de capixaba, né? Das montanhas alterosas, um mineiro, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E o coro é interessante, que ele fala assim: por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou. O outro falou: é de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. E alguém falou: venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. Você sabe de onde eu venho? E alguém falou: minha casa não tem nada tão legal assim, mas eu deixei minha noiva lá. E eu disse para ela que eu ia voltar e casar com ela. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Venho do meu pé de jacarandá. Antes de o sol rasgar o horizonte, esse monte de gente doida que começaram a cantar de madrugada tinham queimado uma bandeira nazista, tomado o monte, entraram no navio e voltaram para casa. Porque naquele dia eles descobriram que uma guerra de verdade não se faz por ideologias. Não é questão de socialismo, capitalismo, nazismo, nem o outro ismo. O que fez eles subirem um monte e fincarem a bandeira da pátria lá em cima era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era para conquistar novos terrenos, era para voltar para casa. E quando alguém apontou uma espingarda para ele e o ameaçou desistir,
o que fez ele subir foi uma pergunta só: você sabe de onde eu venho? Porque eu passo meus dias, o tempo todo, sendo violentamente tentado a viver uma vida muito abaixo daquela que Deus pensou para mim. E a cada dia que passa, eu escuto a voz do tentador tentando me chamar para trocar um reino e um trono por um sonhozinho aqui, por 4 ou 5 aplausos de outros seres humanos. E Deus me diz, fala para ele: você sabe de onde eu venho? Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Tremenda história, não é? Inspiradora. Não permita, Deus, que eu morra sem antes voltar para lá. A batalha tem uma clara divisão. A batalha foi uma, enquanto aquele povo não sabia o que eles estavam fazendo lá. Mas a batalha se tornou outra, depois que eles foram conquistados pelo propósito. Tremendo isso, não? Você sabe de onde eu venho? Jonatas perguntaria para aqueles filisteus. Eu venho de Israel. E nós vamos vencer vocês. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. E eles triunfaram. Agora imagina o nosso exército, um mineiro, um capixaba, um baiano, um gaúcho, gente de todo lado, que mal sabia por que estava lutando. Mas uma hora eles encontraram um sentido da batalha. Nós precisamos voltar para casa. Quando isso ardeu no coração daqueles soldados, irmãos, eles se tornaram indestrutíveis. E como foi colocado, no alvorecer do dia, tinha uma bandeira nazista queimando no alto daquele monte. E aquela linda bandeira ali estava hasteada no território inimigo. E é assim que nós temos que fazer. Quando você for para o confronto com Satanás e seus demônios, sejam eles personificados em qualquer tipo de coisa. Porque hoje, querido, o que eu mais desejaria é que o capeta fosse ele mesmo. Seria fácil. Você sentiria catinga de enxofre. Seria fácil ser identificado, mas ele se transmuta em coisas aparentemente inofensivas. Ele se infiltra no nosso meio. Mas nós temos a oportunidade maravilhosa de confrontar esse exército maligno e falar para eles assim: ó, você sabe de onde eu vim? Eu vim lá de Araguari. E, na verdade, eu vim lá do céu. E eu quero voltar para casa. Porque nós aqui, queridos, somos como um exército que luta para um dia voltarmos para casa. Existe uma pátria celestial nos esperando. Mas antes de nós irmos para casa, nós precisamos ascender aos montes e remover o inimigo que o ocupa. Nós precisamos invadir as casas de Araguari, no bom sentido, é claro, e conquistar essa cidade para o Senhor. Porque os nossos soldados voltaram um dia, tá? Ali eu consegui algumas fotos antigas, né? Porque poucos meses depois, eu acredito que 3 meses depois, a Segunda Guerra acabou. Hitler já havia se suicidado, então existiam poucos núcleos ainda de resistência que foram caindo um após outro. E essa batalha foi importantíssima para o sul da Europa. E Deus concedeu os inimigos através do nosso povo, da nossa gente. E eu gostaria de encorajar você, meu irmão, minha irmã, a não desertar dessa guerra.
a você empreender essa batalha, não com as nossas armas naturais, mas com as nossas armas espirituais, porque nós temos a oportunidade de entoar um cântico de gratidão e de louvor ao Senhor, para que nós possamos ser conquistados primeiro pelo propósito, e a partir disso, visualizar a conquista que está prestes a ser derramada nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Eu convido vocês a se colocar de pé para nós encerrarmos. Quando nós vamos para o contexto de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, João, Evangelho de João, capítulo 10, no verso 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Eles ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Verso 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi de meu Pai. O nosso Senhor, querido, triunfou na cruz, mas ele já havia sido conquistado pelo propósito. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom soldado, ele dá a vida pela conquista. O nosso Senhor foi ao extremo da entrega, porque ele triunfou na cruz. A conquista da cruz foi possível, porque já existia no nosso Senhor um coração inabalável. Não somente uma ordem comissionada, mas um amor incomparável. E eu gostaria que isso fosse uma boa notícia para você nesse domingo de manhã, em nome de Jesus. Eu não sei a altura dos montes que estão diante de você, a dificuldade, a numerosidade do exército inimigo que você está prestes a enfrentar. Mas eu sei que existe um Deus. Ele está aqui conosco nessa manhã. Você pode tocá-lo, você pode senti-lo, você pode sonhar com ele, você pode fazer como aqueles soldados fizeram ali aos pés daquele monte, ou como Jonatas: eu vou subir, porque o Senhor me dará vitória. Eu não vou retroceder, porque o Senhor me dará vitória. Senhor, por mais que nós percorramos terras mil, não permita que nós venhamos a morrer sem voltar para a nossa casa. Mas antes disso, nós precisamos fincar a nossa bandeira, a bandeira do Senhor no alto dos montes. Então, enquanto o Ministério Carta Escrita nos abençoa com uma canção, querido, tem esse momento você com o Senhor. Comece a perguntar para Ele que guerras você tem lutado, que lutas você tem empreendido. O exército inimigo te amedronta? O Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui. Ele é a nossa força, Ele é a nossa conquista, Ele é tudo que precisamos. Em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia.
não seremos abalados, não seremos abalados, não Aleluia. seremos abalados. Visualize o exército inimigo caindo em confusão. Quando vier a intensa escuridão, O Senhor peleja a nossa batalha, querido. não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Aleluia. Declare pela fé nessa manhã. Confiando em nosso Deus, Nós confiamos no Senhor. em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, querido. Confiando no Senhor, nós não seremos abalados. Antes de nós encerrarmos, querido, eu não posso terminar esse momento sem antes dar uma oportunidade para você que talvez ainda não reconheceu o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Talvez você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você está incrustado em cavernas de medo, de angústia. Talvez você foi tomado pela depressão, você já desistiu da batalha. Mas nessa manhã o Senhor te fala: meu filho, minha filha, você vê o monte que está diante de você, suba, eu te darei vitória. Então, se existe alguém aqui nessa manhã que precisa tomar o primeiro passo, ser conquistado por Cristo Jesus, assim como eu fui um dia, quando eu entreguei a minha vida diante desse Senhor Todo-Poderoso, que me resgatou da morte, que perdoou os meus pecados, talvez você também precise passar por isso. Eu preciso te dar essa oportunidade. Então eu gostaria que você, que talvez esteja aqui, que você ainda não aceitou Jesus, mas você tem esse desejo no seu coração, ou talvez você andou por caminhos ruins, você até já o conheceu, mas você quer se reconciliar com Ele. Nessa manhã, se existe alguém aqui nesse lugar, eu gostaria de que você se identificasse levantando a sua mão para nós. Nós vamos orar por você, amém, glória a Deus, querido. Vem aqui à frente. Se existe mais alguém nessa manhã que deseja reconhecer e aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, o convite está aberto, as portas estão abertas, porque o Senhor pode salvar, seja com muitos, seja com poucos. Não há mais ninguém? Então nós vamos orar aqui pela vida desse irmão que veio à frente, em nome de Jesus. Permaneça em espírito de oração, querido. Aleluia, querido. Como é que é seu nome, irmão? Lucas, tudo bem?
nós não podemos terminar essa reunião, desculpa, Kelly. Nós não podemos terminar essa reunião sem orar por nossa nação. Nós precisamos orar pela nossa nação, porque a batalha hoje não está além mar, não está na Europa. A batalha hoje está no nosso território. Querem tomar a nossa terra por ideologias do inferno, que destroem a família, que corrompem os bons costumes, que faz com que as nossas crianças sejam pervertidas. As pedras estão clamando, você sabe disso. Existem pessoas, influenciadores na internet, que estão avisando isso. Estão falando, estão gritando, falando assim: o que está sendo feito é perverso. Há uma estratégia do inferno para tomar o nosso território, não com armas, não com balas, mas com ideologias que arrebentam o coração das pessoas, que destrói o coração das pessoas. Mas o nosso Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Brasil, nós profetizamos sobre ti. A verdade de Deus prevalece sobre todo engano, sobre toda mentira, sobre todo sofisma, sobre toda altivez, sobre toda fortaleza que se levanta contra ti. Nós abençoamos as tuas fronteiras, ó Brasil, e impedimos o tráfico das drogas, o tráfico das armas, o tráfico da pornografia, o tráfico de nossas crianças. Profetizamos em nome do Senhor Jesus: o Senhor é contigo, ó Brasil, do norte a sul, do leste a oeste, sobre o Acre, o Rio Branco, a sua capital. Profetizamos Amazonas e Manaus, Amapá e Macapá, Roraima e Boa Vista. Abençoamos Pará e Belém, abençoamos Tocantins e Palmas, Rondônia e Porto Velho. O norte da nossa nação é do Senhor Jesus. Te abençoamos Maranhão e São Luís, Ceará, nós te abençoamos, e Fortaleza, abençoamos você, Piauí e Teresina, te abençoamos Rio Grande do Norte, Natal, te abençoamos Paraíba e São Luís, abençoamos Paraíba e João Pessoa, abençoamos Pernambuco e Recife, abençoamos em o nome do Senhor Jesus Alagoas e Maceió, Sergipe e Aracaju, Bahia e Salvador. O nosso Nordeste é do Senhor Jesus. Profetizamos
Você é mais que vencedor, meu amado. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.